Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e hoje a gente vai iniciar a leitura do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir o Exemplo de Cristo. O livro é da Elizabeth George, editora Agnus. E esse livro é fantástico, já estou na metade dele e é um prazer compartilhar essa leitura com vocês. Eu sei que ela pode transformar muito o nosso coração. Eu tenho sido impactada, eu tenho sido confrontada em alguns capítulos, porque a nossa velha natureza às vezes diz algumas coisas, né? Que a gente até pensa que realmente é certo, mas quando a gente vê o coração de Jesus, o coração que Ele tem, o coração que Ele quer que nós tenhamos como mulheres de Deus, a gente começa a repensar alguns valores. E eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês, assim como tem abençoado a minha vida. Amém? Então vamos lá. Hoje, dia 1º, eles são 30 capítulos, então dá pra gente fazer um capítulo por dia. E o capítulo de hoje, dia 1º, acessível. Vivemos num momento maravilhoso da história. Você pode pegar o telefone e ligar para qualquer lugar do mundo. Pode ir ao seu computador, surfar na net e pedir desde brinquedos até TVs e recebê-los em casa. Mas não tente conversar com uma pessoa neste mundo técnico maluco. Por meses, quase um ano, meu marido Jim tentou conversar com alguém, qualquer um, sobre um problema com a conta telefônica e tudo o que ele sempre conseguia era outro menu de opções. Mas felizmente Deus não é assim. Eu posso falar com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, a qualquer hora. Abro o meu coração e a minha mente instantaneamente, como sempre, estou em sua presença. Você tem algum problema, preocupação ou pedido? Sem problemas. É só seguir essa instrução divina e descansar nessa segurança. Portanto, aproximemo-nos com confiança diante do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4, versículo 16. É realmente reconfortante saber que Deus é tão completamente acessível. Ao iniciarmos a nossa caminhada diária em direção ao caráter mais semelhante do Senhor, vemos Jesus, Deus encarnado, sendo o modelo dessa acessibilidade. Estou certa de que você já esteve perto de pessoas que, por causa da sua presença imponente, não pareciam ser acessíveis. O semblante delas parecia transparecer superioridade. Você sente como se fosse a maior das imposições se aproximar delas para qualquer coisa. Agora permita que eu rapidamente acrescente que essa é apenas a sua percepção. Elas podem ser as pessoas mais doces, mais agradáveis e mais gentis da face da terra, mas algo a respeito delas faz que você hesite em se aproximar delas. Bem, seja grata, porque essa não é a imagem que Jesus projeta enquanto ele, o Deus de toda a criação, andou entre sua criação. Perceba como ele tratava vários desajustados. Jesus acessível aos marginalizados. A lepra tem sido historicamente uma doença terrível e assustadora por causa da sua progressão lenta, dolorosa e visível a todos. Há não muitos anos, as pessoas no Havaí estavam tão receosas da lepra que mandaram todos os leprosos para a ilha de Molokai. Nos dias de Jesus, os leprosos também eram temidos e considerados cerimonialmente impuros de acordo com a lei judaica. Eles eram marginalizados pela sociedade. Um leproso devia gritar impuro, impuro, sempre que alguém se aproximasse ou parasse perto. Mas, incrivelmente, quando um leproso se aproximou de Jesus, ele estendeu a mão, tocou. O resultado? A lepra foi imediatamente curada. Marcos 1, versículo 41 e 42. Para desenvolver a acessibilidade semelhante à de Cristo, aprenda e viva essas palavras ditas pela boca e pelo coração do nosso querido Jesus. Ele convidava a todos, especialmente os marginalizados, dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28.
O nosso Salvador não permitiu que as ditaduras da sociedade o impedissem de projetar uma imagem de que ele era acessível. O seu círculo social ou a sociedade tem ditado como você deveria tratar os outros, especialmente aqueles que deveriam e que poderiam ser caracterizados como marginalizados? Você é abençoada de forma abundante por Deus de tantas maneiras. Então tenha como objetivo não menosprezar aqueles que não foram tão abençoados com posição, dinheiro, roupa, educação ou saúde. Examine o seu coração. Os marginalizados conseguem se aproximar de você? Jesus, acessível aos desesperados. Estou certa de que você sabe cometer um excelente progresso no cumprimento de todo o seu trabalho, e então tocar o telefone ou alguém chegar com uma necessidade urgente ou um fardo pesado. Você é uma pessoa legal de verdade e gosta de ajudar os outros, mas quando parece que a necessidade de alguém chega na hora errada, pelo menos de acordo com o seu plano, você luta com o que fazer. Pode até se surpreender pensando: você não vê que eu estou ocupada? O que precisamos em momentos assim é de uma nova dose de Jesus. Ele parecia nunca permitir que o urgente atrapalhasse o importante. Numa ocasião, Jesus estava pregando numa casa abarrotada, literalmente. Marcos 2, versículo de 1 a 5. Não cabia mais nenhuma pessoa sequer na casa. Para os 4 amigos de um paralítico que buscavam trazer o seu amigo desfavorecido para que ele o ajudasse, a casa cheia parecia ser uma situação desesperadora. Ainda assim, esses amigos estavam convencidos de que Jesus e somente Jesus poderia ajudar o seu amigo desesperado. Com ousadia e persistência, esses 4 amigos abriram um buraco no teto da casa onde Jesus estava ensinando e desceram a cama do amigo pelo buraco que fizeram. Imagine o atrevimento, imagine a fé. Nesse ponto, Jesus poderia facilmente ter exclamado: "O que este homem está fazendo aqui? Vocês não veem que eu estou ocupado? Estou fazendo um trabalho urgente, estou pregando a respeito de Deus." Mas em vez disso, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Então Jesus milagrosamente curou a paralisia do homem. Ministrar a esse homem era tão importante, ainda que pregar fosse urgente. É da mesma forma quando uma mulher se aproxima de você com algum pedido. Obviamente ela pensa que você pode ajudar e talvez possa. Contudo, existe apenas um problema: você está ocupada, como sempre, fazendo algo que determinou ser importante. O que fazer? Este seria um bom momento para se perguntar: como Jesus lidaria com essa mulher? Na história do paralítico e os seus amigos, que certificaram de que ele tivesse uma oportunidade de se encontrar com Jesus, e dos outros inúmeros exemplos nos evangelhos, Jesus ensina os seus seguidores a tomarem cuidado para não permitir que as multidões, as agendas repletas e os muitos afazeres atrapalhem as pessoas que realmente precisam de ajuda. Elas são o importante. Você sempre terá algo que precisa de atenção imediata, urgente. É a vida. Mas peça que Deus lhe dê discernimento para não ignorar os gritos sinceros por socorro. Pergunte a Ele: como tu queres que eu trate essa pessoa? Jesus, acessível aos aflitos. Como suporte de muitos afazeres, existe a ideia de ser incomodado, que frequentemente se torna uma desculpa para não parecer acessível. Você tem pessoas para ver, lugares para ir e coisas para fazer aos montes. Então, em todo o seu vai e vem, a sua distração, o seu egocentrismo, você pode deixar passar por completas aflições dos outros. A sua correria, a intensidade, a aparência dão a impressão de que você pode ficar irritado se as pessoas se aproximarem de você. Não foi assim com Jesus. Ele tinha todo o direito de se recusar a ajudar um oficial militar romano de alta patente que abordou com uma questão de um servo que estava sofrendo. Mas como Jesus reagiu? Ele disse: eu irei e curarei. Mateus 8:7. O centurião romano, entretanto, que comandava 100 soldados, humildemente replicou: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado. O centurião nem sequer pediu que Jesus viesse à sua casa. Ele sabia que seria uma grande imposição. Então, com fé, pediu apenas que Jesus desse a ordem, crendo em seu coração que o servo seria curado quando o Senhor mandasse. Meu foco é que Jesus não ficou irritado com o pedido do homem, ainda que tivesse acabado de pregar o que possivelmente seria o melhor e o maior sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte, e estivesse sendo seguido por uma multidão enorme. Incrivelmente, Jesus prestou atenção à aflição de um homem, ainda por cima,
um temido romano. Ele não teve problemas para entrar de fato na casa do centurião para tratar do servo do homem. Ele estava disposto a sofrer a inconveniência da viagem, dar as costas aos negócios do momento, deixar as multidões para correr o risco da desaprovação e sofrer o incômodo de se explicar aos líderes religiosos que também o seguiam, sempre procurando razões para desacreditá-lo e condená-lo. Ainda assim, Jesus era totalmente acessível. Qualquer coisa pode ser vista como inconveniência se você quiser que o seja. Você pode se justificar, racionalizar o dia inteiro por não ter tempo para as pessoas. Sempre haverá razões, e algumas delas serão boas, sobre por que os outros não deveriam pedir o seu tempo e a sua ajuda. Mas tome cuidado para não levantar barreiras entre você e aqueles que você pode ajudar. Seja flexível. Quem sabe, talvez o seu plano A possa se tornar o melhor plano B de Deus ao ajudar alguém com alguma necessidade. Para se tornar mais como Jesus, tenha como propósito e oração ser acessível como ele era. E ainda é para você hoje e todos os dias. Jesus, acessível aos insignificantes. Quem é o homem mais importante que já viveu? Sem dúvida, Jesus. E como tal, Jesus poderia também ter sido a pessoa mais isolada, afastada e protegida que já viveu, certo? Mas incrivelmente ele foi exatamente o oposto. Como estamos aprendendo, Jesus podia ser abordado por qualquer um e parece que também a qualquer hora. Uma cena em Mateus 19 prova tudo isso muito bem. Aqui lhe trouxeram algumas crianças para lhes impusesse as mãos e orasse por elas. É óbvio que os pais desses pequeninos perceberam que Jesus era acessível. Entretanto, os bem-intencionados discípulos pensavam que Jesus era importante demais para ser incomodado com e por crianças, por isso tentaram mandar embora os pais e os seus pequenos. Qual foi a resposta de Jesus? Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque o reino dos céus é dos que são como elas. E depois de lhe impor as mãos. Você é importante como cristão. Você é importante para Deus e é importante para a sua família e amigos. Mas às vezes, no momento de orgulho, é fácil esquecer que você não pode usar o conhecimento, as suas realizações e a sua posição para justificar ser inacessível aos outros. Não importa quanto as suas realizações possam parecer importantes. Como aquelas criancinhas, todas as pessoas são importantes para Deus e merecem o nosso amor, atenção e ministério se quando forem necessários. Eu trabalho duro para parecer acessível. Às vezes, quando estou numa igreja ou falando numa conferência, sinto mulheres hesitantes ou pensando duas vezes em falar comigo. Algumas até se desviam pela incerteza, mas o meu ministério é para mulheres e quero realmente visitar, conversar, ouvir e ajudar. Na verdade, esta é minha paixão e alegria. Então aprendi a fazer algumas coisas para aparentar ser mais acessível aos outros. Primeiro tenho um lema pessoal aonde quer que eu vá. Vá para dar. Esse é o meu tempo com as mulheres, com pessoas. Deixei a minha escrivaninha para sair. Tenho orado e ansiosamente esperado por minhas saídas, que podem ser a minha única oportunidade de atender um grupo particular de mulheres. Uma vez que chego lá, sorrio muito. Então tento tocar o máximo de ovelhas de Deus que eu puder. Tomo a iniciativa e converso, encorajo e até toco de forma afirmativa quantas mulheres eu puder. Não sei se Jesus sorria, mas sei que ele era um doador entusiasmado e que era acessível. Ninguém era insignificante para ele. Ah, nós temos que ser como ele. Jesus, acessível aos estrangeiros. O racismo não é um conceito novo. Nem o machismo é um comportamento recém-lançado. Ambos estavam em voga durante o tempo de Jesus. Os judeus eram especialmente inclinados a acreditar que, porque eram o povo escolhido de Deus, eram melhores que todos os outros. Portanto, não tinham nada a ver com o resto da humanidade, os gentios. As mulheres também eram tidas em baixa estima nesse tempo. Mas, incrivelmente, uma mulher gentia, não judia, percebeu que Jesus era acessível, caiu aos seus pés e lhe pediu que expulsasse um demônio da sua filha. Ao ler sobre esse encontro na Bíblia, você pode inicialmente pensar que Jesus estava sendo indelicado e ofensivo ao se dirigir a essa mulher sofrida. Mas só o fato dele, um professor, falar com uma mulher estrangeira era grande coisa. Ao testar a sua fé, dizendo que a primeira responsabilidade dele era como os judeus, como prometido por Deus, ele também estava criando uma brecha para os gentios, inclusive essa mulher. Nenhum outro líder em todo Israel teria tido sequer essa conversa com ela.
mas somente afirmando: vai, o demônio já saiu de tua filha. Que exemplo brilhante do efeito de ser acessível. Só porque alguém lhe parece diferente não justifica uma esquiva mental. Jesus se coloca numa posição em que uma estrangeira, e ainda mulher, 2 vezes marginalizada, poderia se aproximar dele. Deus nunca teve a intenção que os judeus se isolassem do resto do mundo. As intenções de Deus não mudaram para você e para mim hoje. Devemos entrar no mundo e esbarrar com diferentes grupos étnicos. Não devemos evitá-lo, mas imitar Jesus, aceitar as suas diferenças e estar pronto quando se aproximarem de nós em seu momento de necessidade. Jesus, acessível aos falsos. Tem enfatizado a importância de ser acessível. Normalmente, isso não é um problema para a maioria das mulheres. Em geral, as mulheres estão disponíveis aos outros, especialmente para a sua família e os seus amigos. Quando alguém precisa de nós, estamos prontas para ajudar. Mas como você lida com uma pessoa que diz que quer o seu conselho ou auxílio e ainda assim, uma vez que você tem o dado, ela o desconsidera e faz o oposto? E isso definitivamente aconteceu com Jesus. Frequentemente ele era abordado por pessoas que diziam querer sua ajuda, mas lá no fundo não queriam. Por exemplo, a passagem de Marcos 10, versículo 17 a 22, nos dá exemplo perfeito de tal pessoa que se aproximou de Jesus para perguntar: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é provavelmente a pergunta mais importante que alguém pode fazer. Porém, Jesus conhecia o coração desse rapaz e sabia quanto ele era apegado ao seu dinheiro. Então Jesus fez um teste com ele para ver do que ele estava disposto a abrir mão. Jesus disse a esse jovem rico: Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus amou esse rapaz, queria ajudar e estava disposto a tal. Mas basicamente o homem não queria a ajuda de Jesus. Ele queria dizer e fazer todas as coisas certas, mas no final das contas deixou Jesus, porque estava relutante em obedecer a ele e segui-lo. Infelizmente você terá encontros como esse. Você é acessível, as pessoas sabem disso e algumas buscarão o seu auxílio, mas não vão querer sinceramente seguir o seu conselho e rejeitarão a sua ajuda. Essas experiências são tristes e às vezes dolorosas. A sua reação inicial pode ser se retirar e se blindar para não ser ferida pelos outros novamente. Por favor, não sucumba a esse tipo de pensamento. Deus lhe dotou e preparou com a ajuda que você pode dar a muitos outros que estão sincera e desesperadamente precisando do que você tem a oferecer. Tente se esquecer daqueles que usaram e abusaram de você. Levante-se e bata a poeira. Então ore por eles e peça que Deus lhe dê novamente um coração que busca seguir Jesus e ser acessível. Afinal de contas, um dos 12 discípulos traiu Jesus. E ainda assim Jesus deu a sua vida e o seu sangue como resgate por aqueles que se aproximaram da cruz. Ser acessível é uma qualidade sutil. Você pode pensar: é claro que qualquer um pode falar comigo e me pedir qualquer coisa. Mas você também pode estar comunicando justamente a atitude oposta. Pense novamente na acessibilidade de Jesus. Você tem certeza de que está acessível para o seu marido e seus filhos, para as pessoas da igreja, do trabalho, da casa ao lado? O seu coração está atento àqueles que são marginalizados, desesperados, aflitos, necessitados, estrangeiros, aparentemente insignificantes e até mesmo aos falsos? Foi isso que Jesus quis dizer quando disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Peça que Deus lhe dê o amor dele. Olhe por um espírito acessível que refletirá o coração de Jesus, o único que nunca se recusou aos clamores de ninguém que estivesse em necessidade e sinceramente buscando ajuda, inclusive você. Uma oração. Senhor Jesus, obrigada porque sempre estás acessível nos meus momentos de necessidade. Que eu reflita o teu coração e esteja pronta a receber os outros que precisam da tua ajuda através de mim. Amém. Até amanhã.